Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui o pessoal entrar. Para que a gente dê início à live hoje. Já temos alguém. O Hugo já está aqui disponível. Já somos 5. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos dar início a mais uma live. Hoje é com um amigo que eu tenho no futebol, o professor Hugo Chacon, treinador de futebol, também meu companheiro de mestrado. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre o impacto da carreira acadêmica na carreira de treinador de futebol, né? Como é que elas se misturam, onde é que agrega, onde é que não agrega. A gente vai trocar essa ideia aqui para vocês. E lembrando que no final a gente sempre abre para as perguntas, ok? Bom, vou chamar o Hugo para a live. Já está ficando disponível aqui. Fala, Hugo, boa noite, tudo bem? Fala, Rafa, boa noite para vocês aí, boa tarde pra gente aqui, né? Boa tarde ainda, né? Verdade, é verdade. É. Como é que estão as coisas aí? Como é que tá o corona? Como é que tá tudo? Como é que tá a vida? Pô, então, o corona parou tudo, né? Tá parando tudo, é mundial, né? Esse problema com o Então, coronavírus aí. E, e aqui não é diferente, né? Que a gente tá todo mundo em isolamento social, tá buscando se cuidar ao máximo possível para ver se essa pandemia passa mais rápido. pois é, pois é. Bom, deixa eu te agradecer primeiro a tua disponibilidade de tempo, a tua disponibilidade de conhecimento que tu vai me prestar aqui pra gente nessa live hoje. É um prazer estar conversando contigo. Vai fazer um ano, né, cara, que tu voltou. O tempo passa muito rápido, a gente às vezes nem percebe. E daqui a pouco tá em maio. E, bom, saudades de você, primeiramente. E para quem não te conhece, para quem por acaso não te conhece, eu queria que tu fizesse uma apresentação breve, falasse um pouco da tua experiência, falasse um pouco da tua estrada no futebol, para te apresentar de forma mais formal para quem está acompanhando a live e para quem também vai assistir a live, que inclusive é a maior parte do público, depois que a live fica disponível, né, nas 24 horas depois. Dizer que, em primeiro lugar, eu não estou disponibilizando nada, a gente está compartilhando, né? Você sabe que esse aprendizado ele é via de mão dupla, eu aprendo bastante com seus vídeos também, com você. Tenho um prazer de ter a sua amizade, né? Apesar de já fazer um ano que eu saí daí, mas parece que foi ontem que eu estava aí junto com vocês. Mas é isso. Minha carreira, cara, começou como todo mundo, né? No Brasil, que quer ser jogador de futebol, tem esse sonho, tem esse desejo, né? E comigo não foi diferente. Mas, diferente dos outros, aos 16 anos eu decidi que minha estrada seria outra, né? Já da experiência que eu tive com um treinador, né? Tive uma experiência negativa com o treinador, que eu treinei com ele foi meu professor. E aí eu resolvi ser treinador para fazer diferente daquilo que eu tinha vivenciado. E aí o caminho que eu resolvi trilhar foi o caminho do estudo, né? Que a gente sabe que é o único caminho que dá segurança para você, né? Não segurança de emprego, não segurança de outras coisas, mas segurança do conhecimento. Que isso ninguém pode te tirar. Então, baseado nisso, fui estudar, me formei em Educação Física na UFRN, aqui no Rio Grande do Norte. Em seguida, fiz as licenças da CBF, a licença C e a licença B. E após fazer a licença B, fui para Portugal fazer o mestrado em treinamento esportivo de alto rendimento. Conciliando a isso, né, já trabalhava na base aqui, desde 2012 eu trabalhei na base do Alecrim, tinha um projeto social que é o IDFH, que trabalha com futebol. Quando fui a Portugal, tive a honra de trabalhar aí como auxiliar técnico, né, do equipe da Águas Santas, que foi uma experiência que me enriqueceu bastante. E quando voltei para cá, já voltei para trabalhar no profissional. Trabalhei no profissional do Alecrim, na segunda divisão do estadual Potiguar, no passado. E esse ano trabalhei no Palmeiras de Goianinha, né, o Palmeiras Futebol Clube, na primeira divisão aqui do Campeonato Potiguar. Show de bola, show de bola. Bom, eu acho que tu tem uma vertente curiosa no teu perfil. Primeiro, tu é jovem, e isso por si só já traz uma curiosidade do público em geral. Segundo, que tu, com mesmo pouca idade, consegue juntar no mesmo perfil de profissional
duas vertentes diferentes, que é a vertente acadêmica, né? Ou seja, tu seguiu uma carreira acadêmica, é formado em uma universidade pública brasileira, que a gente sabe que não é fácil entrar, em educação física. Logo em seguida, foi buscar os cursos da CBF. Logo em seguida, veio para o mestrado aqui em Portugal, que a gente sabe do peso, da importância da FADEUP, né? Por outro lado, tu também teve a vida como atleta, também teve a experiência de trabalhar no dia a dia num projeto social, de trabalhar na base de clubes do Rio Grande do Norte e logo a posteriori em clubes profissionais, né? Quais são as relações de nexo, né? Ou seja, quais são os links que tu faz que o teu perfil acadêmico ajuda na tua vida como treinador, né? Na beira do gramado? Pô, Rafa, antes de eu tocar nesse ponto, eu quero confessar uma coisa para você, cara. Eu tenho uma inveja branca muito grande de uma coisa que você escreveu e que eu tenho inveja por não ter sido eu que escrevi aquilo. Né? Na tua descrição, na descrição dos teus cursos, quando tu fala que se tu tivesse o conhecimento que tu tem hoje quando tu era atleta, teria te facilitado muito mais, né? Você fala isso com as palavras mais bonitas, mas fala isso. E hoje, quando a gente pega aquilo que eu estudei, a gente consegue ver que as definições elas se encaixam muito no dia a dia, né? Tá conseguindo ouvir, Rafa? Tô. Deu uma travadinha, mas foi rápido, já voltou. Que agora travou de verdade. Deixa eu esperar que deu uma travada aqui. Não sei se travou só para mim, pessoal. Se vocês puderem comentar aí. O Hugo deu uma travada, mas já vai voltar. Bom, caiu a conexão do Hugo. Deixa eu trazer ele de volta para a gente dar prosseguimento. Ok, beleza. O pessoal já me deu feedback aí que travou só o Hugo. Já estou trazendo ele de volta. Pronto, agora. Voltou? Agora voltou. Eu vi na hora que tinha travado. Mas só voltando, eu tenho inveja muito branca daquilo que você escreveu, né? E hoje eu faço essa análise, né? Vivendo na prática, no dia a dia, a vivência, a experiência do futebol profissional, que tudo aquilo que a gente vê no meio acadêmico, ele se reflete mais cedo ou mais tarde no meio profissional, né? E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue identificar. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não consegue identificar, né? Vai na tentativa e erro. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento prévio, né, que eu tive a sorte de ter esse conhecimento através do estudo, dos professores que eu tive, refletidos no dia a dia, a gente identifica. Poxa, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, e isso facilita muito como você lidar com as questões. Né? Que fique bem claro para quem é envolvido no futebol e que tem esse cotidiano. Você vê, por exemplo, uma questão que a gente estudou bastante aí na faculdade do Porto, né, que é a questão do coaching esportivo, dos conflitos, de como você gerir os conflitos. Né? Você vivencia isso constantemente no futebol, no dia a dia. Então, quando você vivencia na teoria antes, quando você vai para a prática, você sabe melhor como lidar com isso. E é dessa forma que eu compenso, inclusive, a minha pouca idade. Né? A minha falta de experiência em termos de idade, ela é compensada na experiência que eu tive acadêmica, nos exemplos que os mestres, que os professores me passaram, e que eu consigo refletir isso no dia a dia do meu trabalho. Show de bola. Para pegar nisso que tu falou, que eu acho que é interessante, a gente tem aquela premissa dos treinadores mais antigos, né? De dizer, eu tenho uma experiência, e muitas vezes eles resolvem os conflitos internos de maneira muito mais intuitiva do que assertiva, né? Ele acha que tem que resolver aquilo daquela maneira e toma aquela direção, mas na verdade ele não atinge o objetivo que às vezes resolveu o problema. E as pessoas acham que não, mas isso é estudável, né? Existem artigos científicos que experimentam determinados modelos sociais que são aplicados dentro do contexto do futebol, que podem ajudar alguém, como tu falou, né? Se eu tenho essa informação prévia, quando eu me deparar com essa situação na prática, eu já tenho um estudo que embasa, ou seja, para pegar um exemplo, né? Tem uma liderança, qual é o perfil de liderança que eu tenho, né? Quais são os comportamentos que ele tende a ter e como é que isso impacta no grupo, sabendo o perfil dos atletas que eu tenho. E não adianta ter 15, 20, 30 anos de experiência se eu fico sempre no intuitivo e fico sempre naquilo que tu falou, do tentativa e erro.
seja, esse background de conhecimento que adquire aqui é importante, né? Não sei se tu concorda. Pois é, Rafa. E, não, concordo plenamente. A gente não pode, de forma alguma, abdicar da intuição. A intuição ela é importante, mas quando a intuição ela se torna o principal ou se torna o único recurso que você tem, você vai errar uma hora ou outra. Né? Você vê, eu dar um exemplo que eu gosto muito de utilizar esse exemplo. Você tem um carro. A intuição ele te leva até um certo ponto nesse carro. Você vai até 80 km por hora através da intuição. Mas tu nunca vai atingir o máximo desse carro só com a intuição. Tu tem que atingir através do estudo, através da pesquisa, através de outras coisas. E aí, com isso, quando você consegue juntar as duas coisas, você chega no ideal. É por isso que é muito interessante a gente beber de quem foi atleta, de quem teve essa vivência de vestiário, de quem, né, desses treinadores mais antigos que normalmente tem esse currículo, mas sabendo que a gente só vai conseguir atingir o nosso máximo através disso, através da vida acadêmica, do estudo. É tanto que cada vez mais saiu do futebol, estão estudando. Né? Você vê nos cursos da CBF, eu gosto sempre de usar esse exemplo também. Eu dividi sala do meu lado Preto Casagrande, que foi bola de prata do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Do meu lado esquerdo, o Bolívar foi campeão da Libertadores com o Inter. Então são caras que tiveram uma experiência no futebol muito grande, mas que, pô, só isso aqui não me serve. Agora vamos lá, vamos estudar mais, vamos buscar mais, vamos entender mais para poder aplicar. Né? Eu tenho certeza que vão ser dois brilhantes treinadores. Exato. Eu concordo assim embaixo, exatamente isso. E deixa eu pegar um outro ponto que também tem a ver com essa relação academia-carreira de treinador. Muita gente não entende muito bem o que é que se estuda dentro de uma faculdade, dentro de um mestrado de treinamento de alto rendimento. E ali a gente está vendo teoria sobre o jogo, métodos de treino, né, estudando métodos, estudando como montar treinos, como montar sessões dentro da complexidade caótica que é o futebol. E a gente também tem ali ideias conceituais, né? Ou seja, como é que eu organizo minha equipe nesse momento do jogo, como é que eu organizo minha equipe nesse outro momento, você concorda com o professor, discorda. Ali também é um laboratório muito importante, né? Eu queria que tu pudesse retratar para a gente o que é que da tua experiência aqui na Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, das aulas sobre futebol especificamente, tu levou para o teu trabalho, né? Algum conceito que tu tenha visto em alguma aula, um método de treino que tu tenha visto, algo que tenha te ajudado nesse sentido. Puxando um pouco sardinha da nossa faculdade, mas é até covardia, né? Porque a Universidade do Porto, né, falo especificamente dela porque foi onde a gente estudou, ela une como ninguém a prática e a teoria, né? Você vê, por exemplo, o José Guilherme, que é um professor que nós tivemos, que ele é treinador da seleção de Portugal de base, e ele é doutor. É um cara que aliou como ninguém a teoria e a prática. Exatamente. Você vê o Júlio Garganta, que é um cara que já teve experiência também na seleção, que também é doutor, é PhD, na verdade. Então, assim, da Universidade do Porto é covardia, mas eu vou pegar outros exemplos para a gente deixar bem ilustrado isso. Tudo que nós vemos na faculdade, pelo menos no meu caso, tudo que nós vemos, se a gente tiver um olho clínico ou um olho sensível, a gente vai conseguir enxergar na prática. Isso é um ponto, é óbvio. Vou dar um exemplo. Na sala de aula eu ficava muito triste, eu não gostava de estudar biomecânica. Você sabe, você vivenciou isso comigo. Eu odiava biomecânica, não gostava de estudar aquilo e na sala de aula eu pensava, poxa, isso aqui não vai me ser útil, isso aqui é mais para analista de desempenho, para preparadores físicos, para quem vai ver a mecânica do movimento. Mas, enfim, tive que passar pela disciplina, passei, estudei, dei o meu máximo. Poxa, eu vou para o dia a dia hoje no campo, é impossível você ver um atleta correndo com a mecânica errada e você não identificar isso, cara. Porque você teve essa vivência na prática. Você vê um atleta correndo com a ponta do pé apontado para baixo. Você sabe que aquele atleta vai perder velocidade no final, que a ponta do pé dele, quando o joelho se eleva, a ponta do pé tem que estar apontado para cima. Isso é um exemplo só para ilustrar. Mas é muita coisa que a gente vê em sala de aula que você vai lá e você vê refletido no campo. A parte de pedagogia, a parte de coaching, a parte de tudo isso, é o treinador. É o treinador, é o que o treinador vê. É o que o treinador passa. Você vai estar num conflito com o atleta, pô, como é que eu vou gerir esse conflito? Aí você vai identificar as variáveis. Pô, é o melhor atleta do time, ou é o pior, ou é o, sei lá, é atleta que é de algum dirigente, sabe que tem isso. É atleta não sei de quê. Porra, você vai identificar essas variáveis e baseado nisso você vai saber lidar com aquele conflito. Mas e aí? Você vai saber lidar com a sua intuição? Pô, a tua intuição é boa, mas às vezes ela vai te enganar. Às vezes ela vai te levar um caminho e aquele caminho não vai ser o melhor para você.
né? Já a ciência, aquilo que você estuda, aquilo que você identifica, não. Ela só vai te levar pelo caminho melhor, né? Então, assim, é muita coisa que a gente vê refletida, é muita coisa que, na verdade, como eu falei, se você tiver olho sensível a isso, né, você vai identificar tudo, na verdade, né? Porque tem muita gente que vai para a sala de aula, aí chega na sala de aula, vê o assunto, aí, nunca vou usar isso, e chega no clube e não vê realmente, porque ele não quer ver. Esse cara que Exato. não quer ver, ele não vai ver nunca. Mas o cara que tem o olho sensível a isso, que observa as situações, a gente consegue identificar muito fácil, né? E quando você consegue aliar essa teoria, essa prática, aí é o que eu chamo dos outliers, né? São os top, é um treinador de seleção, é um treinador de clube grande. Esses caras podem ter certeza que eles aliam sempre a teoria e a prática. Não dá, né? O meu ideal é um dia chegar a esse patamar, né? Mas Vai chegar. é muito bom a gente ver treinadores hoje escrevendo livros, cara. Quando é que a gente imaginava isso no século passado? Treinadores escrevendo livro, treinadores participando de conferência científica. Quando é que a gente imaginava isso no século passado? Mas isso é o novo futebol. Ou a gente se adapta a isso, ou a gente fica para trás, né? Os velhos treinadores não têm mais espaço. Exatamente. Deixa eu só dar um aviso para quem está acompanhando a live que a gente vai abrir perguntas mais para o fim. Eu percebi que já está saindo algumas perguntas. Então, mais para o final, a gente abre para o Hugo responder perguntas. Bom, a gente falou do lado positivo da vida acadêmica na carreira do treinador, mas como todo processo da vida, nem tudo são só flores, né? Eu acredito que a vida acadêmica ela tem uma espécie de burocracia ali que acho que atrapalha um pouco o andamento de algumas situações. E eu acho que o contributo ele é muito mais positivo do que negativo na carreira seja lá quem for de treinador também, mas tem alguma coisa ali que poderia ser melhor, né? Para ter um olhar mais otimista. O que é que tu acredita que quem sai da academia e vai para o campo, vai para a beira do gramado, deve filtrar para não trazer, para não levar? Rafa, acho que tudo agrega, mas nem tudo é utilizável. É bom a gente identificar isso e ter a consciência disso. Tudo aquilo que é demasiado teórico, muitas vezes pode não agregar na prática. Tudo aquilo que é demasiado prático, sem a teoria, muitas vezes também vai por água abaixo, né? O equilíbrio é a chave de todas as coisas, né? Pelo menos assim eu penso. Mas tem muita coisa realmente, você vê principalmente de professores que não tiveram contato, por contato entenda o mínimo de contato, né? Não quer dizer que o cara para ser professor ele tem que ter sido treinador de alguma coisa, não. Mas aquele professor que não tem o mínimo de contato com a prática, muitas vezes ele vai te encher de informações, te bombardear de informações que nem todas elas vão ser úteis no dia a dia, né? Eu digo na prática, né? Do futebol principalmente. Vou dar um exemplo, sempre voltando para a gente, né? Para aquilo que a gente vivenciou. Nós tivemos disciplinas de um mestrado de treinamento em alto rendimento, mas nós tivemos disciplinas que não eram voltadas para o alto rendimento. Isso quer dizer que não é importante? Não, é super importante, mas para mim, para minha vivência, eu não vou utilizar, né? Então, sempre tem uma coisa ou outra que a gente não utiliza. Agora, é um exemplo que eu falo do ensino médio, por exemplo. A gente está lá no ensino médio, né, da nossa escola lá, e a gente vê disciplinas que a gente viu ali para passar de ano e nunca mais a gente vai ver aquilo na vida. Mas quer dizer que isso não seja importante? Não, isso é demasiado importante, mas a gente não vai aplicar no nosso dia a dia, né? Então eu penso dessa forma. Eu acho que tem coisas que tudo vai agregar, mas nem tudo é utilizável, né? Para não correr o risco de ser injusto, eu prefiro não elencar essas coisas. Por exemplo, uma disciplina tal que eu vi que eu não uso. Porque toda disciplina a gente vai usar um pouco, mas não vai usar tudo. E o resto que a gente não usa, a gente pode deixar na caixinha de esquecimento, pelo menos por enquanto. Exato. Concordo também. E eu falei até de um ponto que eu acho que é interessante que quem está nos assistindo saiba, né, de que a faculdade ela tem processos de retroalimentação ali, que é uma espécie de burocracia burra, né? Ou seja, você quer, sei lá, produzir um artigo que tem a ver com a tua dissertação, aí tem que passar por uma espécie de burocracia ali que não faz muito sentido, que atrasa o teu processo. E às vezes a gente não consegue extrair o máximo de uma situação porque teve que passar por um processo burocrático que nos tirou tempo e oportunidade de fazer uma coisa que seria melhor. Acho que isso é importante. Um outro ponto...
Pode falar, pode falar. Não, só para pegar um gancho disso aí que tu falou. Muitas vezes a gente pega companheiros de turma da gente que tem ideias magníficas. Você vai conversar com esse cara no dia a dia, esse cara tem ideias magníficas, tem ideia que, poxa, você fica olhando para aquilo, se alguém colocar isso no papel vai ser bacana. Mas esse cara resolve escrever sobre aquilo. E aí você vai lá, procura um professor, sei lá, seja quem for, um coordenador, alguma coisa, para apresentar um orientador para apresentar aquela ideia, e ele pode não gostar. Né? Ele pode não gostar daquilo, e a tua ideia, que na concepção de 90% da população ia ser magnífica para ir para o papel, ela não vai por causa da burocracia. Nesse ponto, a tal das redes sociais é muito bom. Né? Você pode expor tudo, cara. Né? Tem um lado negativo, que é o mesmo. Então, você pode expor tudo e muitas vezes você expõe o que não deve. Mas o lado positivo é que você pode expor aquela ideia nas redes sociais hoje em dia, em tudo isso. Que isso, na academia, realmente é um complicador. Né? Você vê, o cara tem a ideia, o cara quer colocar no papel. Eu vou utilizar o exemplo que foi dado para a gente em sala de aula, né? Que era o professor João Paulo Vilas Boas, né? Que foi o nosso professor de biomecânica, que ele inventou o termozinho de densidade do treino. Ele inventou o termo de densidade do treino, que é o tempo útil de treino. Quanto tempo seu treino fica parado, não conta. Só conta aquilo que realmente acontece de ações efetivas dentro do treino. Isso é a densidade do treino. E ele disse que quando ele era aluno, ele apresentou aquela ideia para o orientador disse que não queria. E aí depois que ele virou doutor, ele foi escrever sobre aquilo. E hoje é uma terminologia que é utilizada no mundo inteiro. Né? Então, assim, a burocracia atrapalha. Aí eu concordo contigo. Muitas vezes ela atrapalha. Né? Ela é necessária, mas muitas vezes atrapalha. Agora, a nível de conhecimento, como eu te falei, eu acho que tudo agrega, mas nem tudo vai ser utilizado. Show. Deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com a diferença cultural da parte prática mesmo, da parte treinador. Tu trabalhou aqui no Águas Santas e toda a mesma realidade que a minha, que é o Nordeste. E eu tenho uma teoria que o nordestino, enquanto apreciador do jogo, enquanto jogador, é um futebol, um tipo de atleta que privilegia muito os movimentos de transição e intensidade, muito ataque à profundidade. A gente gosta muito de jogador habilidoso, jogador do 1 para 1, e organiza menos o jogo, enquanto nordestino. E eu acho que aqui em Portugal é diferente. Que em Portugal eles não olham tanto, é importante sim, mas quanto mais organizado é o processo, melhor. Em determinado momento, viveu as duas coisas. A gente viveu aqui a experiência do Águas Santas e da faculdade, que toca muito nesse ponto, e depois tu voltou para a realidade do Nordeste, que é uma cultura diferente. Como é que foi esse impacto e como é que a experiência aqui em Portugal influenciou no teu modelo de jogo? Pô, você fez a leitura perfeita, né, Rafa? Aqui no Nordeste a gente gosta muito desse jogador. A gente gosta muito de enaltecer as qualidades individuais do atleta, né? Exato. A gente gosta muito do cara que é bom no 1 para 1, a jogada de fundo, a transição mais rápida e tudo isso. E quando eu cheguei aí no clube, no Águas Santas, né, até queria mandar um abraço para todos do Águas Santas, né, que foi uma experiência riquíssima que eu tive aí. E quando eu cheguei aí, realmente o jogo ele é aquele jogo mais pensado. É um jogo mais tático, é um jogo mais cadenciado, né? E por muitas vezes, nos primeiros momentos que eu cheguei aí, eu ficava agoniado com isso, cara. Que disse, teu corredor todo aberto, vai dentro, vai dentro. Mas claro que eu não podia falar, porque tinha um mister que era superior a mim. Mas, pô, ficava louco, maluco. Sendo que depois eu fui começando a ler o jogo. Eu fui começando a ver, pô, realmente se o cara tivesse ido ali, ele estava no 1 para 1. Mas essa jogada que ele fez aqui deu uma situação de 2 para 1 na lateral oposta. Então, muitas vezes, eu consegui enxergar coisas que eu não enxergava aqui. Ponto. Voltei para cá e tentei aliar as duas coisas. Né? Nem demasiado individualista e nem demasiado coletivo. A princípio, tive muitas barreiras. Algumas de alguns atletas, outras de dirigentes. Pô, o time tá tocando muita bola atrás. Essa foi a frase que eu mais escutei durante a pré-temporada. A gente fez 3 amistosos de pré-temporada e a frase que eu mais escutava era: o time tá tocando muita bola atrás. Até eu trazer o analista de desempenho. Quando eu trouxe o analista de desempenho, que a gente trabalhou em conjunto, que ele começou a mostrar, ó, tá aqui. O time tá tocando bola atrás para chegar aqui. O time tá tocando a bola no setor do meio campo para chegar aqui, no segundo terço do campo. Quando chega no terceiro terço, né, no último terço do campo,
Aí tá assim, tá acontecendo individual, aí tá acontecendo uma movimentação mais efetiva para gol, tá acontecendo isso. Então, assim, dentro da minha metodologia de jogo, influenciou muito, mas muito, em tudo. Né? E quando eu cheguei aqui, a dificuldade maior que eu tive foi para fazer as pessoas entenderem isso. Depois que eles entenderam e abraçaram a causa, né, no time que eu fiquei, que foi o time do Alecrim, foi o meu primeiro clube que eu trabalhei, foram 7 jogos, 6 vitórias e um empate. Né? Aí, por ironia do destino e do futebol, só sobe um aqui e esse empate foi justamente na final e a gente acabou perdendo nos pênaltis. Né? E não subiu. Vitória. Mas, assim, dentro daquilo que eu propus, foi muito bacana. Foi um trabalho muito bonito, muito interessante. Né? E dentro daquilo que eu queria fazer, eu acho que eu obtive êxito. Acho que foi bem, bem interessante. Né? Agora, é claro, entra um ponto que aí é nacional, enfim, a gente sempre vai passar por isso. Nesse trabalho do Alecrim, eu tive 45 dias de pré-temporada, fiz 3 amistosos antes de iniciar os jogos, tinha um jogo por semana, então eu sempre jogava, tinha 4 dias para treinar, 5 dias para treinar. As viagens mais longas que eu fiz foi uma viagem de 4 horas. Né? A gente tinha tempo para treinar, tinha tempo para jogar, tinha tempo para descansar. O trabalho posterior que eu peguei um trabalho andando. Nos 2 primeiros jogos não tive nenhum treino. Eu assumi no sábado o treino, o primeiro jogo foi no domingo. O segundo jogo era na quarta, eles folgaram na segunda, na terça a gente viajou, jogou na quarta. Aí você vê que a realidade é outra. A gente não tem como impor nossa metodologia, a gente não tem como impor nossa ideia diante desse cenário. Mas assim, só para recapitular a tua pergunta para não fugir muito. Dentro da metodologia, conseguir unir essa leitura de jogo, essa parte tática do futebol europeu, com essa dinâmica aqui do Brasil, de transições, de efetividade, eu acho que teve um resultado positivo. Claro, tem muito a aperfeiçoar, mas muito a aperfeiçoar, mas eu acho que foi um resultado bem interessante. Pois é, eu acompanhei muito o teu trabalho, principalmente no Alecrim, nas rodadas, né, eu ia vendo os resultados, e de fato, até o regulamento foi cruel, né? Ou seja, só subia um, nem para dar um empate para a melhor campanha, né? Nem para dar um empate para a vantagem nada. Pois Aí é. entra as outras, as lendas da bola, né? A gente chegar no estádio, ter o vestiário B, a gente foi a melhor campanha, foi o time que atropelou todo mundo na fase de grupo, chega no jogo tem o vestiário B, né? O time que foi segundo lugar tem um vestiário A, com piscina, com isso, com aquilo, né? Não que isso foi um influenciador do resultado, não, longe disso, também não quero trazer desculpa para cá, mas que tudo isso vai mexendo com o psicológico de um jogo que o psicológico já é mexido desde sempre, né? Claro. No final, não tem para onde correr. Né? E a gente chega na final e tem essa situação do vestiário, os atletas já ficam um pouco mais pilhados. Aí entra outros fatores, né? Enfim, não vem ao caso. Mas o regulamento aqui no Rio Grande do Norte ainda precisa ser um pouco aperfeiçoado. Pois é. Bom, deixa eu pegar um gancho numa coisa que tu falou que eu acho que é interessante. A gente vai aqui, inevitavelmente, né, a gente está numa cidade, pelo menos no primeiro ano que a gente chegou, era um clube que estava, esse ano não está, né? Mas estava na Champions na temporada passada. E a gente foi, inclusive, se encontrou lá, não foi juntos, mas se encontrou lá naquele amistoso do Brasil e Panamá. A gente tem acesso aqui a jogos maiores, né? Onde o nível de entendimento do jogo é maior, onde a qualidade do atleta é maior, inevitavelmente, etc. E você assistindo o jogo do Porto, na Champions, o time precisando do resultado, e o cara dá um passo para trás, ou ele percebe que não tem um espaço e retorna o jogo, a torcida entende, aplaude. Ou seja, de fato é um aspecto cultural, né? E esse aspecto cultural acaba formando o atleta, no fim das contas, né? Porque imagina, o futebol não está desassociado da sociedade, né? Imagina, pega um menino de 14, 15 anos, ele vai assistir um jogo dos grandes aí de Natal, ABC, América, por exemplo, e ele está do lado de um torcedor que está cobrando o jogo vertical o tempo todo. Quando ele um dia estiver lá dentro, ele vai ter essa percepção de que se ele não fizer o jogo vertical, o cara que está lá na arquibancada vendo ele vai estar criticando. Então, isso eu imagino que a tua barreira, de fato, para conseguir implantar essa ideia, foi muito difícil, né? Ou seja, tu lutou não somente contra toda a estrutura de futebol como está estabelecida, mas também contra uma cultura, né? Não sei se tu concorda. Isso. Concordo e vivencio isso aí, né? Você é um cara que apesar de teórico, tem muita experiência na prática e suas abordagens são muito, muito diretivas, né? Muito assertivas. A gente vivencia isso. O aspecto cultural influencia nos atletas, é claro, é óbvio.
Mas isso é um dever do treinador, cara. É isso que eu quero colocar na cabeça, de quem eu trabalhar. Isso é um dever do treinador, não treinador do profissional, mas treinador da base, do cara que faz o processo do atleta de crescimento. Pô, se o cara tá fazendo zoada na arquibancada para ele atacar, e vou além, vou além. Você tem experiência no futebol, na prática, você sabe que na teoria é bonitinho, mas quando chega na prática, onde é o treinador gritando breca e o pai na arquibancada gritando vai, as coisas são diferentes. O menino, ele fica um trevo na cabeça. Mas, enfim, cabe ao treinador podar o atleta, pô. Você tem que podar o atleta, tem que ensinar para ele que não importa o que o cara tá falando na arquibancada, não importa o que a torcida tá dizendo, você tem que ter consciência daquilo que acontece dentro do jogo. Você tem que saber fazer a leitura do jogo. É uma situação que eu me orgulho muito, muito. 30 minutos do segundo tempo. Final do estadual da segunda divisão, a gente perdendo de 1-0 e o time colocando bola no chão. O time colocou bola no chão, vamos lá, fizemos um empate numa jogada que saiu do lateral direito. O lateral direito resgatou a bola lá atrás do extremo adversário e bola em pé, pé no volante, zagueiro, enfim. Foram 13 toques do lateral direito até chegar no centro do atacante extremo da gente. O atacante extremo da gente foi lá, sofreu o pênalti. Então, assim, são coisas que são colocáveis, né? São coisas agora a gente tem que começar de cedo, né? Porque a cultura geral, ela influencia muito mais do que a local, né? Aquilo que o atleta vivencia na rua, na torcida, em casa, tudo isso, ela influencia muito mais do que aquilo que ele vivencia no clube, né? Mas o clube, ele tem que estar sempre batendo nessa tecla, sempre batendo nessa tecla. Os treinadores têm que estar sempre batendo nessa tecla, né? Que não importa aquilo que acontece lá fora. Chegou aqui dentro, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Né? Claro, estou falando do exemplo nosso, a gente está usando um exemplo do futebol jogado, né? Tem treinadores que gostam do futebol direto, paciência também é gosto de cada um, né? Esses que gostam que deem para os atletas instrumentos para que eles consigam jogar nesse futebol direto. Mas partindo do pressuposto de que o clube tem uma filosofia de um futebol mais jogado, de, enfim, de sair bola de pé em pé, né? Vamos na boleiragem, evitar o bombão, né? Evitar o bombão. Vamos lá, o time que tem essa intenção de evitar o bombão, a gente tem que incentivar isso desde cedo, né? E botar na cabeça que vai ser a gente contra, no caso da gente aqui, que é 5, 10 mil pessoas na torcida, contra o pai, que acha que é jogador, acha que foi jogador, porque quando tinha 16 anos vestiu a camisa do clube e tal, contra o primo, que largou o futebol com 20 anos por causa de cachaça, mas acha que foi jogador também, acha que entende mais que o treinador, enfim, você tem que estar lidando com essa realidade de todo mundo, de todos os lados, né? E saber fazer essa leitura e saber, principalmente, fazer essas correções. Bom, deixa eu avisar para o pessoal que está assistindo a gente que a gente vai abrir para perguntas já, então já podem começar a mandar as perguntas, que daqui a pouco a gente já vai começar a abrir aqui. Mas antes de começar a ler as perguntas de vocês, até para que dê tempo que o pessoal que está assistindo a gente mande as perguntas, eu vou fazer uma última pergunta nesse sentido, que eu acho que também é interessante, que em determinado momento, eu acho que a gente deve ter parado para refletir sobre a diferença estrutural da realidade que tu está inserido para a realidade que tu estava aqui. Por acaso, o Rio Grande do Norte é um mercado que eu conheço bem, porque captei atletas aí, e fui atleta daí também, né? Em época de base, cheguei a jogar no Globo, cheguei a fazer avaliação no América, enfim. Então, conheço mais ou menos como é que funciona a estrutura, conheço alguns campos. E eu sei a dificuldade que é, por exemplo, já fui jogar com meninos comigo, por acaso eu tinha uma situação financeira melhor, nunca fui rico, mas melhor do que os meninos que estavam comigo, mas o pessoal que ia treinar meio-dia com fome, sem ter capacidade, sem ter tomado um café da manhã. Isso é ruim. Já fui captar atleta em situação assim também. E eu também percebo muito que o atleta, isso é um aspecto social, né, mais do que cultural, é social, o atleta ele tem um imediatismo de vencer, de precisar vencer maior, por causa de uma condição social um pouco pior. Eu acho que isso, infelizmente, abrange o Nordeste todo. E falo como nordestino. Brasil. O Brasil, mas acho até que o Nordeste é um pouco até mais sofrido. Deve ser mais ainda. Porém, aqui em Portugal, a gente vê que não. A gente vê que o menino com 14, 15, 16, 17 anos, ele vai ser jogador porque ele quer ser jogador. A família
A gente está falando, óbvio, que de estrutura muito maior, a gente tem diferenças de países, socioeconômicas de países, não somente do futebol. Aonde isso atrapalha ou ajuda o teu trabalho? Quando eu falo atrapalha ou ajuda, porque quando tu tá aqui, tu sabe que tu não pode dar uma dura. Vou pegar um exemplo bem prático, uma dura muito grande no moleque, porque em alguma medida, ou do profissional, em alguma medida, se ele abusar, se ele joar, ele tem para onde ir. E o cara, num outro contexto, se tu der uma dura nele, ele vai entender que aquilo é pro bem dele, vai interiorizar e vai tentar desempenhar melhor. Por outro lado, aquilo que eu falei, ele precisa muito mais de resultados rápidos por uma questão socioeconômica do que o cara que está aqui. O cara que está aqui pode se dedicar inteiramente a isso, né? Como é que essa dualidade, né? E eu sei que tu tem um histórico muito bom com formação de atletas que hoje estão no nível muito alto, né? O Gabriel Verão passou na tua mão, por exemplo, que está no Palmeiras hoje, se não estiver enganado. Não, o Gabriel não. Quem passou na minha mão foi o Fabinho. Ele tá na seleção também, mas foi o Fabinho. O Gabriel Verão, ele não passou por... Ele jogou contra a gente várias vezes, mas não passou por mim, não. Sim, mas jogadores de um contexto de alto nível, né? Que você conhece, que você teve experiência. Como é que é essa situação da socioeconômica que influencia no atleta, daquilo que tu viu aqui para aquilo que tu vê aí? Rafa, é um tema interessantíssimo. Eu desde já peço desculpa porque eu vou me prolongar um pouco, mas eu acho que é pertinente demais a gente tocar nesse ponto e entender esse contexto geral. Vou falar primeiro aí de Portugal. Como você falou, aí o atleta ele vai ser jogador porque ele quer ser jogador. Não há um índice de atletas que buscam futebol visando uma ascensão social é baixíssimo. Pode buscar no sentido assim, eu vejo o Cristiano Ronaldo, eu quero ser igual a ele, eu quero ter a carro que ele tem, a mansão que ele tem, mas por uma questão pessoal. Mas ele tem comida em casa, ele tem a casa dele, ele tem a família dele, enfim, se ele não for jogador, ele tem um suporte que vai ser dado para ele. Ponto positivo disso, o atleta ele vai porque ele quer, porque ele gosta. Então é muito mais fácil você trabalhar com isso. Ponto negativo, ele não tem a obrigação de ser jogador. Então, se ele chatear com você ou se ele não for com a sua cara, acabou, tchau. E eu falo porque eu venci muito isso aí. O mister ia conversar com um atleta X ou atleta Y e dizia, faça isso, mas não precisa disso não. Atletas que faltaram até jogo, inclusive. Que aqui pra gente, você sabe que se um atleta falta um jogo, é um cúmulo. Né? Mas aí eu via isso muito constantemente. Atletas faltava jogo. Vou trazer para cá, para o Brasil. O atleta, quando não tem nada, nessa realidade que você citou, o atleta ele não tem nada. A situação precária em casa, não tem uma alimentação, não tem uma estrutura familiar, não tem nada disso. Esse cara, ele vai fazer de tudo para ser jogador. De tudo. Então a força de vontade desse cara é muito maior. A força motor, vou dizer assim, a força motriz dele é muito maior. Ele precisa que alguém dê um empurrão, ele precisa que alguém dê um incentivo e direcione para o caminho certo. Quando eu falo direcionar para o caminho certo, não dentro de campo, mas fora de campo. Postura, enfim, educação, tudo isso. Ele precisa de um cara que dê esse direcionamento para ele. Ponto negativo, a pressão sobre as costas desse cara é muito maior, cara. É uma mãe que já vê nele o Neymar, é um pai que já vê nele o Neymar, um tio que, tá aqui uma chuteira, eu vou te dar uma chuteira, mas daqui a pouco começa a cobrar, aí quando for jogador você tem que lembrar de mim, você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, entendeu? Então, assim, a pressão em cima desse garoto é muito grande. E essa pressão nem sempre ela é boa. Muita gente tem a ilusão, futebol é pressão, quem não quer pressão vai buscar outra coisa. É pressão no profissional, na base não pode ser pressão. Tem que ser responsabilidade, pressão é outra coisa. Tem que ser um atleta ser responsável. Agora, exemplos práticos disso, você falou do Fabinho, Fabinho foi um atleta que passou pela gente, hoje está na Seleção Brasileira de Base, está lá no Palmeiras, um jogador que tem um futuro promissor demais. A estrutura familiar do Fabinho era muito boa. O pai do Fabinho é militar, a mãe do Fabinho é em casa, uma família que não depositava as frustrações nele, que isso é importante demais. Perfeito. Porque tem muito pai que queria ter sido jogador, não foi e deposita a frustração por não ser no filho.
Isso gera uma carga emocional muito grande. Então, o pai dele não fazia isso, né? Tanto que eu brinco muito com o pai, com a mãe dele, digo que são exemplos e que eu queria que todos os pais fossem dessa forma. Assim, filho, vai lá, joga, faz o teu melhor, deu certo, maravilha, não deu, tá aqui, tem em casa, tem um suporte, vamos lá para outra coisa, vai estudar, vai fazer o que for. E aí eles foram crescendo no futebol, chegou ao Palmeiras, chegou na seleção brasileira. Esse é um dos cases de mais sucesso que eu vejo, porque para mim é o ideal. É o case perfeito. Tanto que é um moleque que estuda, que treina, que joga e que joga em alto nível. Ponto. Outros casos que a gente teve aqui, enfim, atletas que hoje estão no Vitória, que hoje estão em outros clubes melhores, mas que não tinham essa estrutura familiar. Então você vê os caras com 17 anos, ou 18 anos recém-completados, e não estou dizendo que é errado ou que é certo, mas que é no mínimo estranho um garoto menor de idade cheio de tatuagem, ou bebendo todo dia, ou enfim, outra postura totalmente diferente. Então são dois cases que teoricamente tiveram sucesso na base, um porque está no grande centro ou porque chegou na seleção, mas que pela estrutura familiar que tinha, tem posturas diferentes e que daqui a pouco no profissional vai refletir em resultados diferentes. Porque o Fabinho, eu tenho absoluta certeza, que se Deus abençoar, ele continuar no caminho que ele está, ele vai ser um jogador de sucesso, vai ser um jogador do profissional do Palmeiras, vai ser um jogador que vai continuar nas seleções, de base e futuramente na seleção profissional. Já esse outro exemplo que eu citei, é um atleta que eu tenho muita convicção de que se ele não ouvir os conselhos que a gente dá, daqui a pouco ele vai ser um ex-atleta. Vai ser um atleta que vai estar num bar, tomando uma cachaça e dizendo, eu quando tinha 17 anos joguei no clube tal. Eu quando tinha não sei onde joguei no time tal. Então, assim, essa a questão familiar, princípio de todas as coisas e fim de todas as coisas. Não adianta. Você vê um cara que teve muito sucesso, mas que por uma questão familiar foi o falecimento do pai e botou a carreira inteira a perder, que é o Adriano Imperador. E você tem sempre que ter esse feeling, essa relação com a família é essencial. Mas de diferença cultural, tem os aspectos positivos, tem os aspectos negativos e você tem que saber lidar com eles. Aí o aspecto negativo é de que, por não ser obrigação, alguns não encaravam aquilo com tanta seriedade. Os aspectos positivos é que tinha bem menos pressão, então tornava aquilo mais prazeroso. E quando vem para cá, o aspecto positivo é que, por ser a única saída, entre aspas, o cara faz de tudo para atingir os objetivos que ele quer, tem mais gana por vencer. Aspecto negativo é porque a carga emocional, a carga de pressão é muito alta e você trabalha dobrado para compensar isso aí. Perfeito, perfeito. Perfeito mesmo. Vou abrir aqui para as perguntas. Vou começar com a pergunta do Roberto Pereira. Roberto Pereira, 1721. Por que a maioria dos técnicos que fazem cursos procuram sempre usar o mesmo modelo de jogo? O que é que tu acha? Tu concorda com ele? E se sim, por quê? Primeiro dizer que o Roberto Pereira, para mim, eu ia até aproveitar a deixa, Eu tô com a camisa aqui do Evaristo de Macedo, Porque no final da live eu ia te pedir a oportunidade aí para agradecer alguns. Hoje eu amanheci com essa mentalidade de agradecer alguns mestres que eu tive no futebol, na vida, e o Roberto Pereira, já que ele mandou essa pergunta aí, foi um desses mestres. É um dos caras que eu me espelho bastante. Para mim, o melhor treinador de futsal do Rio Grande do Norte, um dos melhores do Brasil. É um cara que sempre que eu preciso eu corro para pedir conselho a ele. E quando ele fala que todo mundo que faz curso sai com um modelo de jogo, porque eu acho o seguinte, Rafa, a gente que faz, eu vou botar a gente, vou me incluir nesse meio. A gente que faz curso, a gente gosta de avaliar cases de sucesso. Então, quais são os cases de sucesso hoje? Você vê um Klopp, você vê um Guardiola, você vê um Mourinho, você vê um Simeone, você vê aqui no nível nacional um Thiago Nunes, um Tite. O que é que esse cara tem em comum? Todos gostam de jogar, cara. Todos gostam de ficar com a bola. Então, a metodologia tende a isso. Você pode me dizer, mas o Simeone defende, retranca o time e joga só no contra-ataque. Tá, como é que é o contra-ataque dele? É um contra-ataque aleatório ou um contra-ataque estruturado? Então, assim, todos esses cases de sucesso, eles têm metodologias comuns. O cara que estuda, que não é bobo, obviamente que ele vai identificar o que é bom em todos, vai tentar trazer para si. Isso quer dizer que todos treinam da mesma forma, todos jogam da mesma forma? Eu discordo. Eu acho que não. Vou dar um exemplo a nível nacional.
tem dois caras que eu me espelho muito hoje. Um é o André Jardine, que é o treinador da Seleção Brasileira Sub-23, e o outro é o Thiago Nunes, que é o treinador do Corinthians. Eu gosto muito dos dois. E eu vejo o André Jardine jogando, fazendo saída de 3, e não vejo o Thiago jogando fazendo saída de 3. Como também já vi o Thiago jogando fazendo saída de 3 e o André Jardine jogando sem fazer saída de 3. Porque são caras que têm uma coisa, são adaptáveis. Eles conseguem, através da análise dos analistas, da equipe, do staff deles, identificar como o adversário joga, se mutar baseado no adversário e fazer o seu próprio sistema de jogo. Seu próprio esquema de jogo, na verdade, né? Sistema não. Mas, enfim, eu não vejo que todo estudioso, todo cara que faz curso joga da mesma forma. Não. Mas eu acho que todos eles, por não serem bobos, identificam aquilo que há de bom no futebol e tentam aplicar para si. Né? E aí ganha aquele que consegue aplicar com mais excelência. Perfeito, perfeito. Deixa eu ler agora a pergunta do Vitor Bueno. Como preparar um treino tendo atletas com níveis diferentes de entendimento do jogo? Primeira coisa é você tentar nivelar. Vamos partindo do pressuposto do futebol brasileiro que isso é impossível, porque você quase não tem tempo para treinar. É você identificar qual é o nível de entendimento do jogo de cada um. Se possível, você faz situações extras. Vou dar um exemplo pessoal meu. Peguei uma equipe onde tinham... Aqui o campeonato da segunda divisão do Potiguar, aqui sub-23, você pode trazer 5 atletas acima da idade. Então, eu trouxe 5 atletas acima da idade, né? Fiz uma espinha dorsal da minha equipe. Era um zagueiro, um volante, um meia, um atacante, 2 atacantes. Aliás, um zagueiro, um volante, 2 zagueiros, um volante, era isso. 2 zagueiros, um volante, um meia e um atacante. Então, os 5 acima da idade eram esses. E os demais eram abaixo do sub-23. Então, normalmente, esses jogadores abaixo do sub-23, eles chegam um pouco verde e tem um entendimento do jogo diferente desse cara acima. Obviamente que esse cara acima que eu trouxe era um cara no nível bem mais alto. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, trouxe esses 5 caras para mim. Tentei trazer esses 5 caras para mim, para eles me ajudarem a fazer com que aqueles que têm um nível de entendimento menor do jogo possam se igualar ou possam chegar próximo àquilo ali, né, que é aquilo que eu chamo dos treinadores do campo. Tentei fazer desses 5 atletas treinadores de campo, eles entenderem a minha ideia e tentar repassarem para os demais atletas as minhas ideias. Então, foi uma das ferramentas que eu usei. Quando eu via que o atleta realmente, o nível dele era muito abaixo, aí entra aquele bota debaixo do braço, vamos conversar aqui nós dois baixinho, vamos lá, depois do treino fica aí para a gente trocar uma ideia. É assim, eu quero isso, eu quero aquilo, por isso, por aquilo. Né? Se isso não resultou, vamos lá, WhatsApp, pega esse vídeo aí, ó, esse vídeo de jogador tal, pô, é isso que eu quero que você faça. Se não tiver nenhum vídeo na internet, você cria um vídeo, pô, é isso que eu quero que você faça. Mas o problema é porque é o seguinte, Rafa e Vitor, que é quem fez a postagem, os treinadores estão muito acomodados, cara. Eles querem que o jogador já chegue para eles pronto, e não vai acontecer isso. Você tem que ensinar, muita coisa você tem que ensinar. Né? Então, você tem que realmente colocar debaixo do braço e fazer. Né? Isso colocando, é claro, no cenário onde você vai ter tempo para fazer isso. Aí, se você disser assim, no futebol brasileiro, aí sinto muito dizer, mas não faz, não tem como. Né? Você treina, joga quarta, joga sábado, joga quarta, joga domingo. Você tem um dia de treino, meu amigo, ou você vai pegar esse cara e fazer treino de vídeo com ele o tempo todo, numa viagem, no que for, se faz treino de vídeo com esse cara, ou então, infelizmente, você vai ter um jogador que vai ter um entendimento de jogo menor do que os outros dentro de campo e isso vai refletir no resultado final do jogo. Perfeito. Deixa eu dar prosseguimento. O John Elvis, underline 98, pergunta: qual o maior desafio para se tornar um treinador profissional aqui no Rio? Imagino que ele seja daí também, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Isso. O maior desafio, primeiro, é lidar com os preconceitos. É a frase que a gente escuta muito da nossa mãe, da nossa avó, né, que é uma frase bíblica, começa a fazer sentido, pelo menos para mim, santo de casa não faz milagre, né? Tem muita gente que já te olha com preconceito. Né? No meu caso, tive muito preconceito da idade. Né? Eu lembro que na primeira entrevista que eu fui dar aqui, quando eu assumi o Alecrim, na primeira entrevista, logo de cara, o treinador olhou para mim, o repórter olhou para mim e falou assim, com essas palavras, sem tirar nem pôr, o que é que você acha que um menino velho igual você vai fazer aqui no futebol potiguar? Me chamou de menino velho. Então, no meu caso, também tem que lidar com esse preconceito da idade. Mas as maiores barreiras, John, que uma pessoa encontra atrás de seus objetivos é ela mesma. É a acomodação, é a preguiça, é a falta de vontade,
você ter um tempo livre e você optar por outras coisas. Eu acredito muito. Tem gente que chama de lei da atração. Eu não. Eu acredito muito que Deus existe e que Deus ele te dá o direcionamento das coisas ou ele te dá a oportunidade de acordo com o teu esforço. Se você está se esforçando, se você está lutando, se você está buscando, a oportunidade vai aparecer e você vai ter a oportunidade de mostrar. Agora, se você está sentado em casa assistindo Netflix, vou dar exemplo dessa quarentena aí, está só sentado em casa assistindo Netflix, não está produzindo nada, não está escrevendo nada, não está estudando nada, aí é uma das barreiras principais para você ser treinador profissional. Eu acho que a principal barreira de qualquer coisa que você vai enfrentar é você mesmo. Se você tem força de vontade, tem objetivo, tem foco e faz por onde, porque só o querer não vai te levar a canto nenhum, mas você faz por onde, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Perfeito, concordo também. Hugo, deixa eu juntar duas perguntas aqui. Eu vou juntar a pergunta do Serginho Souza 19. Ele diz: qual foi a maior dificuldade na conquista da prova extra conquistada no Águas Santas Sub-17? E do Singe 27, que pergunta qual foi as melhores coisas que o Hugo encontrou no Águas Santas e as piores em comparação com a equipe brasileira. Acho que a comparação a gente já fez, né? Mas se tu puder comentar um pouco da tua experiência no Águas Santas, acho que o pessoal tá querendo saber. O Serginho foi meu atleta do Águas Santas, né? Do Sub-17 lá, ele foi campeão junto com a gente aí em Portugal é chamado prova extra, né? Mas na verdade é taça complementar o nome da competição. Mas enfim, todo mundo conhece prova extra. A maior dificuldade que a gente enfrentou, primeiro é a motivação, né? A prova extra é um campeonato que ela acontece após o campeonato principal. Então, você manter os atletas a um nível de motivação alto para disputar essa competição é um agravante, é uma dificuldade. Mas eu tive uma grande sorte, primeiro, de encontrar um mister muito, muito bom, a nível de parceria, de cumplicidade, que é o mister Queiroz. É um cara que tinha um nível de cumplicidade muito grande comigo, conversava muito comigo, dava liberdade para trabalhar. E, assim, dificuldade mesmo, eu acho que foi só essa questão do nível de motivação, né, de tentar manter ali o número de atletas, todo o treino, todos motivados, todos em busca do mesmo objetivo. E a segunda pergunta foi? Ele perguntou sobre... A gente já comentou um pouco sobre as diferenças de treinar o Águas Santas para treinar no Brasil. E ele pergunta especificamente... Deixa eu só achar aqui de novo a pergunta, que já subiu. As melhores coisas e as piores que tu encontrou no Águas Santas. As melhores coisas: aprendizado, observação a nível estrutural, amizades que eu fiz lá dentro do Águas Santas. Eu tenho grandes amigos hoje em Portugal, a maioria deles foi feito dentro do Águas Santas. Pontos positivos: aquilo que eu aprendi com cada um que estava ali, desde o presidente até o coordenador, passando pelos treinadores. Eu me fiz presente o tempo que eu estava lá. Eu não precisava estar lá todos os dias, mas eu quis estar lá todos os dias, estava lá todos os dias, para tentar justamente beber isso aí do clube. Então, esse é o ponto positivo. Ponto negativo que eu identifico, cara, o início, eu acho que o início foi um ponto negativo, porque havia muito questionamento sobre minhas capacidades, mas que é normal, porque não me conheciam e talvez tivessem experiências com outros brasileiros que não tivessem sido boa. Ponto negativo também, eu acho que identifico que muitas vezes, não por parte do staff, mas por parte dos atletas mesmo, faltava um pouco de comprometimento, mas que isso foi sanado pela coordenação que chegou posterior, Chegou uma coordenação nova e ela conseguiu sanar com o senhor Osório, conseguiu sanar todos esses problemas. Então, acho que o ponto negativo é mais esse. Na verdade, não tenho muita coisa para reclamar ou para falar mal, muito pelo contrário. Eu só tenho gratidão pelo que eu aprendi no tempo que eu tive lá na Águas Santas. Show de bola, show de bola. Aproveitar aqui, o Diogo Oliveira acabou de mandar um abraço para você, Diogo_Oliveira78. Hugo, e fazendo as palavras do Diogo as minhas, agradecer demais o teu tempo, a tua disponibilidade, como você mesmo disse, ao compartilhamento. Eu acho que isso é super importante. Em determinado momento, eu acho que essa nossa geração, que
por algum lado, não é iniciante, já tem uma estrada grande, mas, por outro lado, ainda não chegou no mais alto nível de desempenho. Já chegou no nível de desempenho muito satisfatório, já conquistou muita coisa. Eu nos enxergo como grandes vencedores na carreira, mas ainda muito jovens, que ainda tem uma estrada para alcançar o alto rendimento. Uma hora essa geração vai chegar no mais alto nível, e quando essa geração chegar, eu acho que vai ter uma revolução, entre aspas, no futebol brasileiro. E eu acredito muito, tanto no você como em outras pessoas do mestrado também, como embaixadores desse movimento no Brasil de mudar, de revolucionar, de quebrar com os paradigmas, né? De tirar o status quo e realmente trazer uma visão diferente para o jogo, como é a visão que você demonstrou aqui na live hoje, que tem do jogo. Isso é muito interessante. Mais uma vez, obrigado. Saudade, cara, da resenha aqui, né? Entre uma aula e outra, do café, da maquininha de café, dos 40 colocar uns eurinhos lá. Pô, então, Madura da mulher da lanchonete, né? Que eles chamam de bar. Pô, saudade de muita coisa, né, cara? A gente tem saudade até das coisas mais simples, né? Como você falou, do cafezinho ali, da conversa. Te agradecer demais, cara. Te agradecer pela amizade, né? Pelo companheirismo. Te agradecer pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Parabenizar por isso aí. Né? Te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, da trajetória, da vivência, compartilhando conhecimento contigo, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para mim. Tá aprendendo um pouco mais com você aí, com todo mundo que está participando da live. Agradecer a todos que estiveram na live, né? E eu só queria te pedir permissão para usar o teu canal aí, para dar não um recado, mas falar uma coisa que eu queria falar há muito tempo, né? Que eu vou usar esse vídeo a posteriori, né? Hoje eu até brinquei, coloquei uma postagem lá no Instagram, que eu tô com a camisa aqui do Evaristo de Macedo. Para quem não conhece a história do Evaristo de Macedo, ele foi um treinador brasileiro, né? Foi campeão com Bahia, campeão brasileiro com Bahia em 88. Enquanto atleta, ele foi atleta do Barcelona e do Real Madrid, né? Enquanto treinador, ele treinou também o Barcelona, treinou também a seleção brasileira. E o que é que essa camisa tem de tão especial? A gente muitas vezes, né, por ser da nova geração, por querer fazer essa mudança, por querer, enfim, lutar, tudo isso para mudar a situação que está, a gente acaba esquecendo um pouco das nossas origens, esquecendo de onde a gente veio, esquecendo de onde a gente vai. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho é a gente lembrar e corrigir. Né? A gente saber o que aconteceu, saber quem passou, ver o que eles fizeram de certo e imitar, e ver aquilo que eles fizeram de errado e tentar corrigir. Eu acho que o caminho mais viável é esse. Então, quero aproveitar essa oportunidade que você está dando aqui no teu canal para agradecer aos grandes mestres que nós tivemos, né, o Feola, o Aimoré, que foram campeões de Copa do Mundo, que ninguém aqui do nosso país fala desses caras. Foram campeões de Copa do Mundo com a seleção brasileira. Esses caras têm que ser respeitados. Falar de um Evaristo de Macedo, falar de um Paulo Bonamigo, falar de um Zagallo, que é o maior do mundo. O cara foi campeão de Copa do Mundo como atleta, foi campeão de Copa do Mundo como treinador, foi campeão de Copa do Mundo como coordenador, foi campeão... falar desses caras do Tele Santana, que é o elo de mudança do nosso esporte. Foi o cara que uniu a prática e a teoria. Um Carlos Alberto Parreira, que foi um cara que veio da escola, não foi atleta, veio da escola, foi campeão de Copa do Mundo. Falar desses caras e agradecer esses grandes mestres, cara. Eu devo muito a esses caras, eu assisto esses caras, eu vejo esses caras, o meu tempo no YouTube é vendo entrevistas desses caras, e a gente tem que ter reverência por esses caras. Né? Isso a nível macro. A nível local, eu quero agradecer aqui a 3 grandes mestres que eu tive. O Roberto Pereira, que é esse que comentou aí na live, que é um grande mestre que eu tenho. Ao professor Severino Djavan, meu primeiro professor de futebol. É um cara que me ensinou um pouco. Grande parte do homem que eu sou hoje eu devo a ele, né? Devo a meu pai e a ele. E o professor Cláudio, que não é treinador de futebol, é treinador de vôlei, mas que eu também tive a oportunidade de aprender bastante com esse cara. Então, fica aí meu agradecimento aos grandes mestres, né? E como você falou, um pedido à nova geração. Vamos mudar os paradigmas, vamos tirar os paradigmas, quebrar os paradigmas, vamos estudar, provar que o estudo é o melhor caminho, provar que a academia influencia sim nos resultados, mas vamos também aprender com os grandes mestres que nós tivemos.
né? A gente está se rendendo muito ao que é de fora, e com razão, porque o que é de fora muitas vezes está vindo bem, a gente tem que se espelhar e ponto final. Mas a gente tem que também valorizar aquilo que é de dentro. Tá, Rafa? Então, obrigado mais uma vez a você. Compartilho do teu pensamento em quase tudo, tu sabe disso. Rapidinho, Mas agradeço. só para avisar que essa live vai encerrar. Eu vou encerrar para tu voltar para